É impossível a gente pensar que não exista um mundo energético, dado que qualquer matéria ela é feita de uma forma que se chama corpuscular e uma outra forma que é a forma ondulatória ou energética. No universo, tudo é energia. Absolutamente tudo no universo. A gente não pode falar que nenhuma coisa é livre de algum tipo de energia. E quando a gente tem um agrupamento de energia, né, a gente tem aí os átomos, que dentro, se a gente subdividir, a gente chega aos quarks. Então, tudo aquilo que é matéria, na verdade, é energia condensada. E a mínima partícula de uma energia se chama quântum. E às vezes se fala quântum de energia, e quando eu falei para vocês que a gente, no momento que pensa, que isso está demonstrado por imagens médicas, no momento em que a gente pensa, a gente perde um quântum de energia, né, um trocinho de energia, e essa energia é reposta automaticamente, daí que a gente vê que o pensamento é energia e informação. Por quê? Porque toda e qualquer energia ela tem uma informação dentro dela. Dentro das nossas células existem informações, e é daí onde também as comunicações que nós fazemos o tempo todo podem nos ser benéficas, podem nos reestruturar, podem causar as curas, os milagres, os equilíbrios, como também podem nos desequilibrar. Por quê? Porque nós viemos com uma informação. Então, tudo aquilo que é matéria, né? Tudo, absolutamente tudo, se eu pegar e esmiuçar, quebrar, até não dar mais, eu vou encontrar energia. É impossível a gente pensar que não exista um mundo energético, dado que qualquer matéria ela é feita de uma forma que se chama corpuscular e uma outra forma que é a forma ondulatória ou energética. Um átomo ele é composto de nêutrons, prótons e elétrons em volta. Eu tenho lá um átomo. Em volta desse átomo, eu tenho os elétrons que ficam girando. Em volta de todo o átomo, eu tenho elétrons que ficam girando. São vários elétrons que giram de formas diferentes. Então, vamos imaginar que um elétron ele está girando assim, ó. Ok? O que se chama de salto quântico é quando o elétron salta de uma órbita para outra. Então, ao invés dele estar fazendo assim, ele estaria fazendo assim, ok? Ele salta. Esse movimento de salto quântico, ele foi observado quando existe o olho do observador. É algo parecido com o colapso da função de onda, no sentido de que, quando eu paro para observar alguma coisa, eu interfiro. Então, se diz que o olho do observador interfere no comportamento de ondas. Esse movimento que a gente começa a fazer, que vocês já estão fazendo agora, ele é um movimento de inserir uma informação que vai modificar esse campo. A gente está, de alguma maneira, interferindo na ação do que está acontecendo neste momento. Então, essas interferências, por exemplo, para um salto quântico, ela é justamente quando eu altero de alguma maneira esse campo eletromagnético, onde está o elétron, né? Pode ser com outro tipo de energia ou também com informação. Um outro conceito que é muito importante que vocês saibam é em relação ao entrelaçamento quântico. O entrelaçamento na física quântica demonstra que, uma vez unidos duas partículas,
tá? Quando eu as separo e faço qualquer alteração nessa partícula daqui, vamos supor que eu balance ela, a outra também balança. E aí eles foram fazendo experimentos onde eles estavam separando e cada vez mais e mais e mais. E observaram que mesmo com a separação, ou seja, quanto maior era, não importava a distância, que uma vez unidas, quando elas se separam, elas continuam tendo esse entrelaçamento de informação. Então, esse movimento aí que o elétron faz ao redor do átomo se chama de spin. E é esse spin que gera, então, a vibração. Eu quero dar um exemplo para vocês que é o seguinte: imaginem o mundo, planeta Terra, por exemplo, ele é um prato de sopa. E nós somos o macarrãozinho que está lá na sopa. Ok? O espaço que eu ocupo, dependendo da quantidade de macarrão, eu vou afetar o caldo. E tudo aquilo que existe no caldo vai afetar no sabor da massa também. Ok? Então, é como se nós fôssemos, olhando só para a visão energética, tá? É como se nós fôssemos o macarrão dentro da sopa, só que essa sopa é sopa de malevolência. Então, nós estamos por todos os lados, de alguma maneira, tendo a possibilidade de nos contaminar. E é aí onde a gente precisa entrar com a nossa responsabilidade, não só conosco, mas com toda a humanidade. Porque, relembrando do entrelaçamento quântico, embora muitas pessoas não tenham essa consciência, né, ou porque têm uma visão egóica ainda muito forte, elas acham que o que elas pensam, o que elas falam, o que elas fazem, pouco importa se o outro, se vai reverberar no outro, mas reverbera e impacta. Você pode não saber do impacto que algo que você faz provoca, da mesma maneira que, através de um pensamento benevolente, você pode fazer uma pessoa no planeta feliz, alegrar o dia de uma pessoa, e você tampouco vai saber, nem se você foi o criador daquele assassinato, e nem o causador dessa felicidade da pessoa. A gente precisa entender que a gente está no meio dessa sopa e que tudo aquilo que a gente faz contribui e pode nos contaminar. A vibração, ela é através desse spin, que é o movimento. E, inclusive, em tratamentos energéticos e espirituais, e quando eu falo para vocês que o duplo, que depois do duplo deixou de ter sentido para mim, todos esses tratamentos. Por quê? Porque quando você limpa o campo, você, quando trabalha com energia, você sabe fazer o processo de limpeza. Porém, e aí é onde eu falo que tudo está no pensamento. De que adianta eu limpar o meu campo se a pessoa vai continuar vibrando e manifestando na vida dela causa e catástrofe? Aí entra a responsabilidade do terapeuta em conscientizar, em fazer o trabalho de limpeza, mas também conscientizar, porque senão não vai adiantar nada, e por isso muita gente não tem resultados eficientes de verdade por conta disso, porque não atacaram na origem. Nós temos que entender, quando se fala em vibração, não ou raramente se fala em pensamento. Mas nós sabemos que a gente perde e ganha energia, então só por esse fato a gente tem que pensar e considerar a energia do pensamento. Então eu tenho a composição, né, a qualidade do que eu penso, a qualidade do que eu sinto, a qualidade do que eu falo, a qualidade das minhas ações, porque em cada movimento desse daqui eu estou mexendo com um monte de energia. Tudo isso vai gerar um campo eletromagnético, né, que é a somatória total que está impregnando todo o meu sistema ondulatório, ou o meu corpo energético. E aí, dependendo da qualidade dessa vibração que eu tenho, eu vou, então, ter uma determinada frequência.
Frequência, vamos pensar em faixas, frequências de rádio, por exemplo, né? Não dá para eu colocar a rádio na FM e ouvir a AM, o mesmo o contrário. Por quê? É uma faixa, é uma frequência. Então, a qualidade do que nós vibramos, elas estão, então, selecionadas, digamos, por faixas. Hoje em dia se faz aquela pirâmide, né, com todas as emoções e sentimentos. Vocês já perceberam que ali não tem nada de qualidade de pensamento? E aí eu montei uma pirâmide da Cris, entendeu? Segundo o meu entendimento, considerando a energia do pensamento nesta pirâmide. Se são faixas e a vibração ela vai se encaixar em alguma faixa, é muito importante que vocês saibam, no mundo energético e espiritual não existe, não tem como, e na vida também aqui, né? Se eu coloco na Globo, eu tenho que selecionar lá o canal certinho, né? A frequência que passa a Globo. Eu não posso botar na Globo e querer assistir o SBT. Da mesma maneira, eu não posso querer criar coisas boas na minha vida se eu estou sintonizando com outros, se eu estou vibrando em total em outra coisa. Então, a partir do momento em que eu tenho a minha vibração, a qualidade da minha vibração estacionada em uma dessas faixas, pois eu vou sintonizar com o quê? Mais do mesmo. Mais do mesmo. Mais do mesmo. Então, não tem como, mas existem muitas pessoas que elas acreditam que simplesmente pelo fato delas quererem, elas vão acceder a outro tipo de vida, a outra qualidade de vida. E aí é quando eu falo, e realmente acontece, que é muito mais fácil eu culpar o karma, eu culpar o outro, eu culpar resquício de vida passada. Não tem essa. A gente é efetivamente o criador daquilo que a gente vive. E a nossa vibração, ela é muito importante para a qualidade daquilo que eu vou viver. Eu só vou poder fazer ressonância, por exemplo, com o que eu falo que é o flow da vida, que, digamos, assim, o flow da vida é o nível mais alto de satisfação do bom, do belo, do justo, do progresso, da expansão, da abundância. Não existe escassez, não existe tristeza, não existe rancor. Isso está lá na parte de baixo, né, na base da pirâmide. Eu só posso fazer para mim, o verdadeiro salto quântico está quando você consegue mudar o teu padrão de vibração, porque aí é quando as coisas começam a acontecer de forma tranquila, a tua vida vai desenrolando de uma forma muito mais harmônica, sem tropeço, sem bloqueio, sem esforço, porque não tem que fazer esforço. A gente vive, gente, fazendo esforço porque a gente está apodrecendo a nossa própria vida e as nossas próprias células. A gente está apodrecendo as informações que a gente está colocando para dentro.